O texto diz assim, capítulo 13 de Juízes: E os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprovava. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. E certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. E certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidarás e darás à luz um filho. Todavia tenha cuidado de não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do seu filho, que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. E ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. E não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome. Mas ele assegurou: Você engravidará e dará à luz um filho. Todavia não beba vinho, nem outra bebida fermentada. Não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor, e o Senhor te implorou que o homem de Deus que enviaste volte e nos instrui sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: E o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se, seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: Foste tu que falaste com minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: Como devemos criar o menino? O que ele deve fazer? O anjo do Senhor respondeu: Sua mulher terá que seguir tudo o que lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer tudo o que lhe ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: Gostaríamos que ficasse conosco, queremos oferecer-te um cabrito. E o anjo do Senhor respondeu: Se eu ficar, não comerei nada, mas se você preparar o holocausto, ofereça ao Senhor. Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: Qual o teu nome? Para que te prestemos homenagem quando te cumprir a tua palavra? E ele respondeu: Por que perguntas o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e ofereceu ao Senhor desde uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se com o rosto em terra. E como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Mas a mulher respondeu: Se o Senhor tivesse intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal da nossa mão. Não nos teria mostrado todas essas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou. E a mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome Sansão. E ele cresceu e o abençoou, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Manedã e entre Zorá e Estal. Amém? Pode se assentar, queridos.
Nós temos um texto aqui que a igreja com certeza conhece de cor, né? Porque ele é muito falado, que trata sobre a vida de Sansão, que foi um dos juízes de Israel, na época que ainda não havia rei. E o capítulo de número 13, ele começa falando que 40 anos, não é, o povo estava nessa vida, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E já havia 40 anos sobre uma servidão muito feroz dos filisteus. E esse contexto de servidão, do povo estar uma hora com Deus e outra hora sem Deus, ele se repete em todo o livro de Juízes. Porque todo o livro fala quando Deus levanta juízes, liberta o povo e o povo volta novamente a fazer todas as coisas que desagradam a Deus. E nós sempre falamos sobre Sansão, sempre falamos sobre a imensa força de Sansão, falamos sempre sobre a queda de Sansão, falamos muitas coisas sobre Sansão, mas ao observar o texto, e estudamos ele esses dias atrás, no nosso encontro lá, e voltando novamente ao texto, quinta-feira foi falado desse texto, não é? E eu comecei a observar os pais de Sansão. Porque Sansão, ele foi um escolhido do Senhor. O nazireu era aquele que era escolhido de Deus desde o ventre. O nazireu não podia beber bebida forte, não podia beber nada da vinha, não podia comer nada impuro, não podia tocar em cadáver. Era uma vida completamente separada, santificada a Deus. E quando o anjo aparece a Manoá, que é o pai de Sansão, não é? Ele estava no campo, ou melhor, quando o anjo aparece a um certo homem de Zorá chamado Manoá, da clã, da tribo de Dan, que tinha uma mulher estéril, o anjo faz uma promessa a essa mulher. E é interessante aqui, irmãos, nós observarmos que o nome do pai aparece, que é Manoá, mas e o nome da mãe? A Bíblia diz que uma certa mulher, né? E fala dela somente como uma certa mulher. Não dá holofotes para o nome desta mulher. Não dá nenhuma evidência de quem seria. Só dizem que é da tribo de Dan, que era uma tribo das mais poderosas, não é? Segundo os historiadores, era uma tribo feudal, né, que exercia liderança, tinha muitos escravos e tantas outras coisas. E Deus, desta tribo de Dan, Deus providenciou levantar um libertador para o povo. Mas dentro desse contexto de libertador, Deus primeiro vai aos pais dele e fala a Manoá que a sua mulher era estéril e nunca tinha tido filhos, e que ela teria um filho, e dá ali algumas instruções de como o menino seria um nazireu, seria alguém separado, não é? O versículo de número 4 diz assim: todavia tenha cuidado que não beba vinho, nem outra bebida fermentada, não coma nada impuro, e não passará navalha na cabeça do seu filho, que você vai ter, porque o menino será nazireu consagrado a Deus desde o nascimento, e iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Já no ventre da mãe de Sansão, Deus já dá ali uma dieta, porque o menino seria separado por Deus. E é interessante olhar aqui que tanto Manoá quanto a sua esposa eram uma família temente a Deus, era uma família que buscava o Senhor, era uma família que conhecia a lei do Senhor, era uma família que estava aos pés do Senhor constantemente. Porque quando o anjo aparece e diz a ela o que ela devia fazer, ela fica preocupada, e logo em seguida manda chamar o seu marido. E aqui, irmãos, eu vejo um cuidado especial para com os pais de Sansão. Quando receberam uma palavra do Senhor, uma promessa de Deus, que ela que era estéril, né, ia dar à luz a um filho, e este filho seria separado, seria um nazireu,
seria algo de extraordinário no meio do seu povo. A preocupação dela foi de contar ao seu esposo, para que o seu esposo também tivesse conhecimento da promessa que o anjo tinha feito a ela. Não somente ela contou ao seu esposo, mas o seu esposo também ficou preocupado com aquilo que o anjo tinha lhe dito. E olha aqui uma preocupação dos pais em relação a uma promessa que Deus tinha feito. E nós somos pais, né? Aqueles que são pais aqui entendem muito bem que quando se trata de família, de filhos, há uma preocupação dos pais, mesmo quando os filhos já estão grandes, né? Mesmo quando já estão casados, mesmo quando já estão distantes, né? Ainda há uma preocupação, ainda é nosso garotinho, né? Ainda é nossa garotinha, porque isso faz parte do coração do pai e do coração da mãe. Mas a gente olha para o contexto, vê as escolhas que Sansão tomou, que não foram boas, vê as escolhas que ele teve, que ele por si próprio tomou, e foram escolhas que levaram ele à perdição, que levaram ele à ruína, que levaram ele até a uma situação muito difícil, de ficar cego e escravo. Mas se você olhar para os pais, se você olhar para a conduta dos pais, não reflete o que Sansão fez, não reflete as decisões tomadas por Sansão. Porque a Bíblia diz que quando o anjo aparece e ela recebe a promessa, ela chama Manoá, e a Bíblia diz que ele faz o seguinte: ao invés de ele questionar, ele ora a Deus. E o texto aqui diz que ele implorou a Deus para que o mesmo anjo voltasse novamente e falasse novamente com ele já no lugar, porque ele também queria saber como deveria cuidar da criança. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do galardão, não é assim? Então são a nossa herança diante de Deus. E nós olhamos para o contexto desta família, e eu fiquei observando quantas e quantas famílias nós temos hoje no meio chamado cristão, não é? Que são famílias tementes a Deus, mas não têm os filhos tementes a Deus. São famílias que estão aos pés da cruz, mas não têm os filhos aos pés da cruz. E muitas vezes nós olhamos para essa situação, logo o pré-julgamento que vem no nosso coração sem conhecer é o quê? Aí alguma coisa aconteceu em casa, aí alguma coisa aconteceu de errado. Se você olhar para a vida de Sansão sem conhecer a vida dos pais, automaticamente você vai dizer: houve uma falha dentro da sua própria casa. Mas a Bíblia diz que Manoá, ao saber da promessa que Deus tinha feito, porque a sua mulher era estéril e nunca tinha tido filhos, era impossível que isso acontecesse. Então a promessa era extremamente grande, porque não era só um filho, era um milagre que se iria realizar dentro daquela família. Porque até então era ele e a sua esposa, que nem dá o nome, nem a holofote sobre ela, nem cita como era. Mas uma coisa a Bíblia registra: era uma mulher temente a Deus, era uma mulher que conhecia princípios de Deus na sua vida, porque quando o anjo falou para ela, ela correu a contar para o seu marido, para que os dois tivessem ciência da promessa e do milagre que estava para se realizar nas suas vidas, e os dois trabalhassem junto para que a promessa de Deus se cumprisse na vida. E o que nós enxergamos hoje? Nós enxergamos pais e mães que entregam seus filhos a outra criação. Nós observamos muitas coisas, irmãos. Eu já tive aconselhamento de pessoas, de casais, de famílias, em que a mãe vem e conta uma história, e a história que ela conta, parte da culpa é do pai. Aí você chama o pai vem e conta a história, e a culpa já não é do pai, é da mãe. E aí a consequência é que no meio do caminho está uma criança que precisa tanto do pai quanto da mãe. Acreditem que ela é um milagre de Deus para a vida.
E Sansão foi exatamente isso, independente do que fez futuramente, naquele momento, naquele exato momento em que o anjo diz: você é estéril, você terá um filho e você não poderá fazer isso. Ao invés de ela questionar, ela foi e chamou seu marido e diz assim: o anjo falou assim. E a Bíblia diz que o pai do menino orou a Deus, implorou a Deus para que o anjo também falasse com ele. E a Bíblia diz que estando ela no campo, estando ela só, o anjo apareceu de novo. E o que ela fez? A Bíblia diz que ela chama o esposo. Ela chama o seu marido, para que também receba a orientação de Deus. Sabe o que acontece em muitas famílias, irmãos? Tem mãe que acha que Deus só fala com ela em relação à criação dos filhos. Tem pai que só acha que Deus fala com ele em relação à criação dos filhos. E não é assim. Quem já ouviu aquela história assim? O filho chega com um problema, vai falar com seu pai. Aí chega no pai, o filho chega com um problema com o pai, vai falar com a sua mãe. Aí o filho chega e fala assim: e aí? Quem poderá me socorrer? Parece uma coisa incomum, mas é mais comum do que a gente imagina. Porque a gente está lidando com algo que Deus confiou nas nossas mãos. É uma herança que Deus colocou nas nossas mãos para que a gente cuide. E o cuidar aqui dos filhos tem a ver com obediência à própria palavra de Deus. Porque a palavra diz assim, ensina o menino no caminho que deve andar, que mesmo depois de grande, ele não se desviará dele. Mas às vezes a ausência do pai ou da mãe de solucionar o problema, de perder um tempo orientando, falando, a gente acaba transferindo esta responsabilidade para outro, ou para outros. Às vezes acaba transferindo para a escola, às vezes acaba transferindo para os parentes mais próximos, para os avós, para os tios, sei lá, e às vezes acaba transferindo para o celular. O menino chora, toma aí um celular, fica quieto, moleque, é o que você quer. Aí fica o dia todo. Aí quando chora de novo, toma mais alguma coisa. Vai presenteando ao invés de conversar. Interessante que eu nem pensava em falar nisso. Falei para o pastor Haroldo ali, falei assim: hoje eu passei um dia muito ruim, muito ruim. Muito ruim mesmo. Eu trabalhei o dia todo na casa do meu filho, em cima do telhado lá, mexendo para ele. E eu não conseguia, tinha hora que as ferramentas caíam da minha mão, de tão ruim que eu estava. Aí hoje o café da manhã nosso foi almoço. Acordamos 11 horas. Aí acabamos de almoçar, deitei, acordei 4h30. Quase que eu perco a hora de vir para o culto. E meu coração estava para explodir. Porque eu falei: pastor, e agora? Ele falou assim: Deus vai dar uma palavra. Mas aí esses dias eu tinha pensado sobre isso. Faz dias que eu estou meditando nisso. Nós só olhamos para a falha de Salomão. Olhamos para as consequências que isso teve. Mas nós nunca olhamos para os pais de Salomão, que não fizeram nada de errado. Muito pelo contrário, buscaram uma orientação em Deus para que o seu filho fosse exatamente aquilo que ele estava predestinado a ser. Pois a Bíblia diz que o Senhor o escolheu desde o ventre da sua mãe. Então os pais trabalharam toda a longa vida de Salomão para que ele cumprisse o propósito de Deus. E o texto é bem claro a respeito disso. Porque quando houve a preocupação de que ele seria narizeu, ele não buscou recurso em outro lugar. Ele orou a Deus para que Deus o ensinasse como criar o menino. E o que está faltando hoje, irmãos, não só dentro da igreja, fora da igreja, na sociedade, orar a Deus para que o Senhor nos ensine a criar os nossos filhos. Porque depois de criado, não adianta chorar. Depois de grande,
Não adianta reclamar, não adianta culpar, não adianta achar um bode expiatório. E nós temos dentro da nossa família consequências gravíssimas com isso, em pais e mães ausentes, em que nunca se preocuparam, não estavam nem preocupados com o filho, e hoje o filho dá um trabalho violento, mas violento, envolvido em drogas, em tudo quanto é tipo de coisa. E aí o que fazer? Quando Deus nos confiou algo na nossa mão, e ao invés da gente buscar em Deus a solução, buscar em Deus competência, porque às vezes nos falta competência para tal, às vezes nos falta competência para diante dos nossos filhos, confrontá-los na situação que estão seguindo, confrontá-los na atitude que estão tomando. Mas ao invés disso, muitas famílias têm transferido isso para outros. Quem tem que criar os nossos filhos não é a escola. Quem tem que criar os filhos não são os avós, não são os tios, não são os parentes próximos. Quem tem que criar os filhos não é a internet. Porque Deus nos confiou algo preciosíssimo. Deus nos confiou uma família. Deus nos confiou uma família que nós temos que ser responsáveis por ela. O pastor sempre fala da igreja que nós estamos aqui, que é uma igreja familiar. E eu louvo a Deus por isso, quando há uma família em que todos estão servindo a Deus. Em que a pessoa sobe no púlpito e usa o texto de Josué capítulo 24. Eu, porém, em minha casa serviremos ao Senhor. É maravilhoso isso, irmãos. Só que também não é assim, ó. Não é no estalo que acontece. Às vezes nós temos que questionar a conduta do filho. Às vezes nós temos que confrontar a situação que está acontecendo, às vezes dentro de casa. Porque, me perdoe, irmão, a franqueza, mas quando o filho é pequeno e bate na cara do pai e o pai dá risada, quando ele crescer você vai chorar, porque a mão fica mais forte. Ensina o menino no caminho que deve andar. Deus nos deu esse privilégio, Deus nos deu essa missão, e é uma missão. E é uma missão. A Bíblia diz que quando Manoá é chamado, e ele pergunta para o anjo: o que tem que ser feito? Como eu vou criar esse garoto? E o anjo disse assim, ó: o que eu disse para sua mulher, ele não provará nada da vide, nem bebida forte, não provará nada impuro, e não passará navalha sobre a sua cabeça. E a Bíblia diz que ele oferece algo ao anjo. O anjo diz: eu não posso comer do seu pão, em algumas traduções. Eu não posso comer do seu pão. O que é isso, querido? Temor a Deus. Quando ele oferece o sacrifício ao anjo, ele estava oferecendo o seu temor a Deus e agradecimento a Deus pela orientação que o anjo tinha dado. Às vezes, nós esquecemos que os nossos filhos precisam ser ensinados dentro de casa, ensinados a orar, ensinados a ler. A gente incentiva os filhos a ler gibi. Hoje não existe mais gibi, né, pastor? Acho que a gibi é da nossa época, né? Velho pra caramba, aí já viu, né? Ensina a ler revistas e tantas outras coisas que não traz o mínimo de instrução bíblica. Bíblica, querido. Eu já vi pai até dizendo assim: mas ele é muito novo, ele não vai entender nada. Ele é muito novo, ele não vai compreender nada. A gente se esquece que criança é uma esponja. Tudo que você ensina, ela aprende. Só de olhar ela aprende. Se os pais xingam, o filho xinga. Se os pais murmuram, o filho é murmurador. Se os pais oram, o filho vai orar também. Está entendendo? Se os pais têm uma vida de temor a Deus, os filhos vão crescer entendendo que isso é o correto,
E quando forem confrontados em outro lugar, eles vão dar testemunho de que em casa eles tiveram exemplo, eles tiveram ensino acerca daquilo que eles estão falando. E terão muito mais dificuldade de ser levados, irmãos, para o mundo. Quem está falando com vocês é quem foi criado na igreja. Fui criado na igreja. Eu fui apresentado na igreja. E por um tempo, eu fiquei na igreja. Porque minha mãe levava para a igreja. Mas quando deu aos 14 anos, eu me achei muito esperto e saí. Irmão, dos 14 aos 26 anos eu fiquei afastado da igreja. Tudo quanto é tipo de desgraça aconteceu comigo. Tudo quanto é tipo de coisa ruim, eu atraí. Eu virei um imã de coisa ruim. Por desobedecer à vontade de Deus. E sabe o que é interessante? No meu coração sempre tinha aquele sentimento. O que eu estou fazendo aqui? Eu lembro de uma vez em que nós estávamos usando droga em um lugar. E de repente apareceu um camarada lá que era bem perigoso. E ele queria compartilhar da mesma droga e não tinha mais. E começou aquela discussão, e como eu estava lá no meio, eu fiquei só observando aquilo. No meu coração, nunca esqueci isso, no meu coração só veio um sentimento. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Foi erro dos meus pais? Nunca foi erro dos meus pais. Sempre foi uma opção minha. Mas quando Deus me chamou, no ano de 1996, Deus me trouxe de volta, já casado, 5 anos de casamento. Casamento prestes a ruir. Estava pronto para divorciar. Deus restaurou a minha casa. E todos os ensinamentos que o meu pai e minha mãe me diziam foram refrescados na minha mente e no meu coração. E eu entendi que o caminho que eu estava tomando não tinha nada a ver com os ensinamentos dele, e sim com as decisões que eu tinha tomado. Então não perca a esperança. Não terceirize aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Não entregue a outro a responsabilidade que é sua, de orar, de consagrar, de ler, de louvar com seus filhos. Hoje eu tenho 3 filhos. A Lindona está aqui, né? A Rebeca já casou e o Lucas, mas eu louvo a Deus porque todos estão servindo ao Senhor. Eu nunca me preocupei em que dominação eles iam servir ao Senhor. Mas eu nunca tive essa preocupação e Deus nunca me constrangeu a isso. Porque geralmente aonde eu estou, está todo mundo. Hoje eles não estão aqui porque a Rebeca mais o Luan tiveram que ficar com o menino. E o Lucas está trabalhando, senão estava todo mundo aqui. E quando eu vejo isso, sabe qual é a sensação que dá, irmãos? De vitória. De vitória. Porque nós falamos de vitória de tantas as coisas. Mas vitória é ter a família aos pés do Senhor Jesus. Promessa é você olhar para o lado e ver o seu filho, ver o seu pai, ver a sua mãe, ver aqueles que Deus colocou sobre a sua vida ao seu lado. E se não estiver, continue clamando como Manoá, e implorando a Deus. A Bíblia diz que ele não orou, ele implorou a Deus, falou, volta e me ensina também, porque a responsabilidade é minha. Ele podia muito bem dizer assim, ó, mulher, dá seus pulos, porque o anjo falou com você, não falou comigo. O anjo falou com você, então você se vira e cria esse menino aí. E não deixa o moleque desviar não, hein? Mas não, ele orou a Deus, ele implorou a Deus e puxou a responsabilidade. Pastor, por que você está falando isso? Porque precisa, irmão. Porque precisa. Porque é necessário. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente terceiriza a criação dos filhos. Porque se não tiver cuidado, a gente começa a ignorar os problemas que se levantam dentro de casa. Começam a achar que isso é coisa de criança, isso é coisa de adolescente, isso é coisa de quem é jovem. E aos poucos vão entregando eles ao mundo.
Aos poucos vão fazendo com que eles busquem conselho lá fora e não dentro de casa. Você sabia que a igreja é o reflexo da sua casa? Não adianta ser uma família abençoada aqui e uma família desmoralizada em casa. Não adianta aqui pular da glória a Deus e aleluia e em casa o pau quebrar. O reflexo de lá se reflete aqui e o daqui se reflete lá. Então nós temos que atentar para a herança que Deus colocou nas nossas mãos. Meus filhos já estão casados, sim. A Rebeca casada, o Lucas já está morando sozinho, a Paula está conosco, mas ainda são meus filhos. Ainda hoje o Lucas estava sentado na mesa de casa e nós entramos num assunto bíblico lá. Ele trouxe uma visão dele que na hora, irmão, na hora eu corrigi ele, na hora eu corrigi ele. Você está redondamente enganado. E se no seu coração continuar esse pensamento, você não vai ter um fim que você espera ter. É responsabilidade minha. É responsabilidade minha dizer o que é certo e o que é errado. Ah, pastor, ele está grande, mas é meu filho. Ah, pastor, ele não mora mais em casa, mas é seu filho, é minha filha. Ah, ele é pequeno, não entende, mas é seu filho, a responsabilidade é sua. Ensina. O pastor Haroldo ainda citou o texto lá que o Gabriel olhou, parece que é Deuteronômio, se não me engano, que é levantando, andando, deitando, colocando como pulseira nos seus ombros, como testeiras, como umbrais da porta, ensinando o caminho, como fazer, buscando orientação em Deus. Busque, querido. A Bíblia diz que quando Sansão nasceu, versículo 25 diz que Deus começou a impeli-lo em algumas cidades. E estava na casa dos seus pais cumprindo a missão que Deus tinha colocado. E a Bíblia diz que com o passar do tempo, Sansão desceu a Tima, filisteus, e viu lá uma moça. E chegou para o seu pai e disse para ele assim, ó, ela me agrada, vai lá e toma ela para a esposa, porque era o costume. Sabe qual foi a resposta do pai dele? Não tem mulher aqui? Não tem nenhuma mulher dentro aos seus irmãos, que eram os parentes próximos, entre a nação? Mas mesmo assim ele insistiu. E foi, sabe o que foi a consequência? Ele foi, casou-se com a mulher. Nas bodas ele levantou um enigma, porque no caminho para lá ele encontrou com um leão. E rasgou o leão, diz a Bíblia, como um cabrito. Depois ele voltou para tomar a mulher, encontrou no leão mel, saiu comendo no meio da festa dos 7 dias. Ele levanta um enigma. E a Bíblia diz que os filisteus constrangem a mulher, aperta a mulher para que fale, porque dentro do enigma ele tinha que pagar umas peças de roupa. A minha Bíblia diz peças de camisas, que era uma vestuária cara, só ricos que tinham. E investiu sobre ela, e eles constrangeram ela, ela declarou o que tinha. Quando ela declarou o que tinha, Sansão ficou irritado, sabe o que ele fez? Voltou para a casa dos pais. Olha lá, está no texto. Voltou para a casa dos pais. Quando ele volta para a casa dos pais, o pai dela acha que ele não vinha mais, pegou ela e deu o seu companheiro. Quando ele voltou achando que ela estava esperando ele, ela tinha se dado a seu companheiro. E a Bíblia diz que Sansão, irado, começou ali a sua decadência. E não só isso, eu não quero me ater a isso, não só isso. Tantas outras coisas que aconteceu com Sansão. Foi culpa dos pais? Não. Não. Decisões erradas levaram ele a lugares errados. No fim da vida de Sansão, ele se afeiçoou a uma prostituta chamada Dalila. E os filisteus queriam de toda forma pegar, porque a fama de Sansão corria. Sabiam que ele era invencível, porque o Espírito de Deus estava sobre a sua vida. E a Bíblia diz que quando chega nos últimos dias, que o Espírito estava sobre a vida de Sansão, ela faz um pacto com os filisteus que dariam 1.100 moedas de prata a cada um, para que ela descobrisse qual era a força de Sansão. E Sansão começa: me amarrar com cordas novas,
Depois colocar trança sobre a minha cabeça e fazer uma teia e colocar uma estaca também não. E ela insistindo, ele começa. Se fizer as tranças. E foi insistindo, a Bíblia diz que, como da primeira em cima, a Bíblia diz que ela angustiou o coração de Sansão, ele revelou qual era o enigma. Dalila fez a mesma coisa. Insistiu com ele até que o seu coração ficou angustiado e ele diz: eu sou nazireu de Deus, e se passar navalha sobre a minha cabeça, isso aí é minha força. E assim ela o fez. A Bíblia diz que pegaram Sansão, arrancaram-lhe os olhos e colocaram ele em uma roda para moer. Depois levaram ele para que brincassem com ele dentro de um templo de adoração ao Deus dos filisteus. Olha o fim trágico de escolhas trágicas. Sabe o que eu fico pensando, queridos? E se Sansão obedecesse aos pais? Sansão poderia ter tido uma família. E poderia ter educado seus filhos assim como seus pais foram educados, como os pais o educaram. Mas ele não quis tomar escolhas próprias. E a Bíblia diz que quando ele declarou o que tinha, qual era a sua força, e ela fez ele dormir no seu colo e chamou um, raspou a sua cabeça. A Bíblia diz que quando ela disse: Filisteu vem sobre ti, Sansão, ele achou que seria como da primeira vez. A Bíblia até diz, o texto diz assim, levantar-me-ei e serei como das outras vezes. Mas a Bíblia diz que quando ele se levantou, o Espírito de Deus já tinha saído dele, e ele nem se deu conta. A Bíblia não menciona mais os pais. Mas agora você imagine os pais ver o filho chegar a uma situação dessa, porque não ouviu o conselho que eles tinham dado. Foi sofrimento para o Sansão, mas foi sofrimento também para os pais. Escolhas erradas, consequências devastadoras. Qual é a escolha que nós temos tomado para a nossa família? Sabe aquele dia? Vamos para a igreja? Não. Vai passar um negócio ali. Tem uma série, né? Tem uma série que vai passar. E a gente, não faz mal não. Não faz mal não. E ao invés da criança estar na igreja ouvindo a palavra de Deus, ela está em casa enchendo o seu coração de outras coisas, de bruxaria, de tudo quanto é tipo de coisa, de entretenimento que o afasta de Deus. E a consequência disso é que uma semente vai sendo plantada. Uma semente vai sendo plantada. E quando nós prestamos atenção, quando nós começamos a descobrir, já está uma grande árvore dentro do coração e não tem mais o que fazer. Mas que Deus nos livre nesta noite. Que Deus guarde o nosso coração e a nossa casa. Por que você entrou nesse assunto, pastor? Porque Deus permitiu que eu entrasse, irmãos. Porque nós precisamos ouvir isso. Porque nós temos que entender que os nossos filhos são responsabilidades nossas. Porque são uma promessa de Deus para as nossas vidas. É algo de precioso que Deus colocou nas nossas mãos, e se Deus nos traz isso à memória, é porque nós precisamos cuidar deles. Nós não temos que terceirizar a educação, nós temos que ser educadores, temos que ser líderes, temos que falar do amor de Deus, ao dormir, ao levantar, ao sair, ao trabalhar, em todos os minutos, bombardear o seu coração, a sua mente com a palavra de Deus, para que no futuro nós olhamos para eles servindo a Deus e dizemos: até aqui o Senhor nos ajudou, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Quero orar por você. Por favor, se coloque de pé. Queria fazer uma oração pela família. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo de Deus fale de forma especial no seu coração. Porque às vezes somos limitados com algumas coisas, mas o Espírito Santo de Deus conhece, irmãos.
sabe da preocupação, sabe das angústias, sabe dos sofrimentos, dos desafios que se levantam, das ofertas que estão aí fora, bombardeando o coração das nossas crianças, bombardeando o coração dos nossos filhos, oferecendo inúmeras coisas que parecem aos olhos de quem não conhece a Deus, parecem ser extraordinárias, mas o fim delas a gente sabe aonde vai, e nós temos às vezes uma missão quase que impossível, de instruir, de dizer, de falar constantemente, mesmo quando às vezes nós falamos, isso já aconteceu comigo, querido. Quando nós falamos para os filhos e a gente olha dentro do olho dele, a gente sabe que tudo que a gente está falando, ele está refutando. Tudo que a gente está falando, ele está dizendo, isso é coisa de velho, isso é coisa ultrapassada, os tempos são outros, não é bem assim. E ao prezar momento a gente fica até meio assim, mas a gente volta a insistir de novo, Quer a sua família saudável? Ao exemplo dos pais de Sansão. Ao invés de perguntar para alguém, foram direto na fonte. O que eu devo fazer? Como eu devo criá-lo? E o anjo respondeu, sabe por quê? É a vontade de Deus que a nossa família esteja aos pés dele. Não é a vontade de Deus que os nossos filhos se percam. O pastor deu testemunho que na cadeia 70%, pastor, é isso? Filhos de crente, irmão. Filhos de crente. Estão encarcerados, viciados, traficando, assassinos. Porque em um determinado tempo foi transferida a responsabilidade ou não ouviram o que os pais falaram. Então eu te dou um conselho, quem já passou por isso, querido, insista. Reserve um tempo para os seus filhos, reserve um tempo para a sua esposa, reserve um tempo para o seu esposo, compartilhe as dificuldades um com o outro. Não caia naquela máxima, vai falar com seu pai. O filho quer uma coisa, a gente não quer dar. Vai falar com seu pai. Aí vai falar com o pai, vai falar com a sua mãe. Ninguém toma uma posição. Tome uma posição diante de Deus. Deus confiou nas suas mãos. Olhe para eles e olhe como uma bênção, uma vitória, uma promessa de Deus para a sua vida. Olhe para eles e olhe da responsabilidade que pesa sobre os seus ombros de criá-los no temor da palavra de Deus. Nós queremos que os nossos filhos tenham sucesso, todo mundo quer, mas não é só escola boa, irmãos. Não é só curso de inglês, não é só isso, não. O princípio de tudo é o temor a Deus. O princípio de tudo é a sabedoria que vem do alto para aprender a lidar com os bombardeiros que estão lá fora, com as ofertas que estão lá fora. É fazer com que as crianças entendam que o melhor lugar é estar aos pés do Senhor Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos e faça uma oração sincera comigo nessa hora. Leve seu coração àquilo que está afligindo você. Qual é o problema? Qual é a dificuldade dentro de casa? Qual é a dificuldade de comunicação? Qual é a dificuldade que você está tendo em se comunicar com o seu filho, se comunicar com a sua esposa, se comunicar com o seu esposo em relação à sua família? Nesta noite, em nome de Jesus, apresente isso aos pés do Senhor, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço